Temos o reverendo Manuel Pérez Sobrinho. Acho que tá bom. Muito digno vereador, pastor Luiz Santos. Muito digno presidente do PRLS, pastor Dilermando Félix. Muito digno presidente do PSRC, Ismael Andrade Leandro Júnior. Demais autoridades, senhoras e senhores, irmãos em Cristo. Gostaria nesse instante de ler a palavra de Deus, considerando este momento tão solene em que nós estamos comemorando 158 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil. Creio que este texto foi o que dinamizou a mente do reverendo Simonton. O texto diz: Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda autoridade foi-me dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Muita coisa já foi dita anteriormente com muita propriedade, e eu fiquei meio preocupado, achando que não ia sobrar nada para mim, não é? Mas, de qualquer forma, eu vou reinventar a história aqui, para ver se eu consigo algumas coisas. O fato é que, gostaria de colocar assim, quando a gente estuda a história, autores pontuam de forma diferente o mesmo fato. De sorte que o que eu disser aqui for um pouco diferente do que você pensa. Eu gostaria depois de conversar, porque eu gosto de aprender. Simonton era um jovem que nascera numa família, diríamos assim, aristocrática. Seu pai 2 vezes fora eleito para o Senado americano, era médico. E com isso também Simonton teve uma educação aprimorada, porque vinha religiosamente de origem presbiteriana, mas com um enfoque, uma pontuação puritana. No entanto, Simonton não tinha muita visão religiosa na sua adolescência, nem na sua juventude. Fato que se inscreveu num curso de Direito, na então escola, vamos chamar de colégio, o colégio, perdão, estou olhando aqui, lá dos Estados Unidos, e com isso ele simplesmente começou a estudar aquela disciplina que também não atuava no seu coração. Por causa da sua formação religiosa, ele tinha problemas por causa da escravidão, por causa das circunstâncias econômicas do país, e até mesmo já rondava um princípio da Guerra da Secessão. Aquilo incomodava muito, porque o tempo estava passando e ele não conseguia se definir. Porém, um dia na igreja, o reverendo Rod prega um sermão falando sobre missões, e ele toma 2 decisões. A primeira decisão era ir para o seminário, e depois ele se inscreve no seminário de Princeton, que na verdade é aquilo que depois iria ser a Universidade de Princeton, e também queria fazer missões. Ele não tinha ideia de onde iria, portanto, no início achou por bem talvez ir para a Bolívia, mas
Quem sabe, alguns autores dizem que ele começou a ler uma série de livros escritos por pessoas que passaram aqui no Brasil e que despertou nele a ideia de vir aqui para o Brasil. Ordenado no dia 14 de abril de 1859, embarcou tempo depois para o Brasil e passou 56 dias no navio. Ele não perdeu tempo, porque nessa época ele já pregava para o capitão, tripulantes e passageiros. Chegou no dia 12 de agosto de 1859, aqui às 4:30 da manhã. Só que ele iria desembarcar só às 9:30. Ele preparou tudo, arrumou sua mala e esperou. E no seu diário ele escreve: tudo está pronto, eu também. Nesse sentido, irmãos, nós começamos a perceber como Deus faz a obra. Ele era um homem talhado para todas as circunstâncias e poderia ficar nos Estados Unidos tendo lá toda a infraestrutura de uma família feliz. Mas o que mais lhe incomodava era fazer a obra de Deus. Pior do que isso, ele não falava uma palavra em português. Portanto, levou muito tempo para que ele pregasse especificamente a brasileiros. Nesse tempo em que ele aprendia a língua, ele começou a pregar para as pessoas, americanos, também ingleses, porque havia uma forte dominação, vamos chamar assim, política, social e econômica dos ingleses aqui no Brasil nessa época. Seu primeiro estudo em português foi na Rua do Ouvidor. Acho que aqueles que gostam de literatura brasileira sabem da importância dessa rua, onde Machado de Assis, Lima Barreto e todos os grandes escritores se encontravam ali no Café Colombo para discutir problemas da literatura, problemas políticos e pensar em novas obras. Simonton não era um homem que esperava as coisas acontecerem, e por isso, já no Brasil, achou por bem fazer uma incursão pelo estado de São Paulo. Passou pela cidade de São Paulo, Sorocaba, Itapetininga, Itu e Campinas. E com isso tomou uma ideia bem maior do que era o Brasil, ou então pelo menos da área que ele iria atuar. E com isso, irmãos, um trabalho extremamente dedicado, em tão somente 8 anos, o nosso irmão Simonton deixa uma obra extraordinária. Ele criou a primeira igreja presbiteriana, aliás, curiosamente, com 2 pessoas só. Portanto, pastores que têm igrejas pequenas, se animem, não é? E, curiosamente, nenhum dos 2 era brasileiro. Portanto, era um americano e um português. Veja onde nasceu a igreja presbiteriana no Brasil, e com a pregação de um missionário americano. Tinha que dar certo mesmo. Depois fundou um jornal, a Imprensa Evangélica, no ano de 1864, e esse jornal tinha uma boa penetração na sociedade carioca, porque Simonton não escrevia de uma forma direta, assim, uma coisa, e também criando um problema com a Igreja Católica que dominava na época. Ele era sutil, mas fazia com que o Evangelho chegasse ao coração das pessoas. E ainda discutia o problema do reinado, o problema político, o problema europeu e tudo mais. E principalmente um assunto que já assolava há muito tempo os Estados Unidos, que era na verdade a escravidão. Criou também em 1865 um presbitério, em 1867 seminário e a escola paroquial. A ideia da reforma, uma igreja, uma escola. E segundo alguns autores, essa escola paroquial é na verdade
o início, pelo menos ideológico, da nossa Universidade Mackenzie. Mas ele não fez o trabalho sozinho. Algumas pessoas o ajudaram. George Chamberlain, São Paulo, Francis Schneider, em Rio Claro, e Alexander Latimer Blackford, em São Paulo. Este era seu cunhado. Ainda assim, quando nós olhamos a obra da Igreja Presbiteriana do Brasil, com Simonton e seus amigos, nós vamos perceber que, numa rapidez, poderíamos dizer, por causa do país, como era, essencialmente católico, como que de 62 a 69 são criadas 6 igrejas. Portanto, a IP do Rio de Janeiro, dia 12 de janeiro de 1862, a IP de São Paulo, 5 de março de 1865, a IP de Brotas, 13 de novembro de 1865, a IP de Lorena, 17 de maio de 1868, a IP de Borda da Mata, 23 de maio de 1859, e a IP de Sorocaba, 1º de setembro de 1869. Quando nós olhamos a obra de Simonton, desses pastores, a vinda lá de Baltimore, Estados Unidos, deixando toda uma infraestrutura de civilização que poderia dar a ele condições absolutas para uma vida tranquila, é preciso também olhar uma espécie de superhistória, quer dizer, o fundamento ideológico no qual Calvino, o Simonton e os pastores que nós citamos agora trabalharam. Não era por acaso que eles vieram para cá, e os seus corações estavam tomados por uma ideia profunda, desenvolvida, com um extrato histórico bastante pertinente. Portanto, falando da Igreja Presbiteriana, é preciso voltarmos um pouco na história. E 3 vocábulos aparecem como importantes na nossa visão. E o primeiro vocábulo seria reformado. Nós estamos, neste ano, comemorando os 500 anos da Reforma. E a palavra reformado lá na Europa, na verdade, não se aplica aos luteranos, mas eminentemente aos calvinistas. Por isso, o movimento da Reforma europeu, ele acontece em 2 lances principais. O primeiro, evidentemente, é o movimento reformado que se deu na Alemanha, com Lutero, Martinho Lutero, que na data de 31 de outubro de 1507, afixa lá na porta da igreja da Universidade de Wittenberg as suas 95 teses. Era uma forma acadêmica de fazer as coisas. Portanto, quando a gente ouve que foi feito isso, fica pensando que era um ato realmente de rebeldia ou uma atitude insólita de alguém que quer aparecer. Teses também não eram pensamentos como nós temos hoje. Quem já fez a academia e já passou por pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, licenciatura, livre docência, aliás, sabe que tese naquela época era pequenas expressões, claro que com um cunho bastante provocativo, vamos dizer assim, em que as pessoas chegavam, liam aquilo e, se gostassem, iam para aquele lugar na hora adequada para discutir. O grande problema de Lutero é que ele não estava mexendo só na religião. Não era um problema de consciência, de pregação, de fazer voltar a igreja aos cânones primários que eram a Bíblia. Ele estava mexendo com toda a estrutura político, social e econômica do mundo então conhecido no Ocidente. E evidentemente que ele conseguiu prós e contra. Aqueles que eram pró, imediatamente passaram a recopiar aqueles documentos que logo saiu da Alemanha e tingiu, vamos dizer assim, a Europa com aquela ideia revolucionária. E que depois o próprio Lutero teve a proteção dos príncipes, dos cantões alemães,
porque certamente isso, politicamente, era muito bom para eles. Do ponto de vista contra a igreja católica, ou a igreja cristã, mas para ser mais específico, na história, a igreja cristã da época se levanta de uma forma veemente. Lutero tem problemas seríssimos, e com isso ele começa a ser perseguido, mas eu penso que a graça de Deus levanta certos príncipes que deram cobertura para ele, inclusive num tempo bastante dilatado, para ele traduzir a Bíblia do alemão gótico para do alemão gótico não, do hebraico e também grego para o alemão assim corrente. Os historiadores de pedagogia dizem que duas coisas Lutero conseguiu com essa tradução. Ele conseguiu a hegemonia da língua alemã, porque certamente havia problemas, e também provocou um interesse muito grande por literatura, de sorte que numa situação eminentemente religiosa, nós temos aí uma explosão social, o que certamente a igreja de então não gostava. O segundo momento reformado, vamos dizer assim, concomitantemente, é o movimento reformado que se dá inicialmente em Zurique, com Ulrico Zwinglio. Essa é uma visão, vamos dizer assim, mais concentrada numa visão bíblica e também com Calvino, em Genebra, uma visão mais dilatada. Explico. É que Lutero tinha uma visão um pouco assim, de fazer a obra a partir de uma discussão quando surgia algum problema em meio àquela situação que ele mesmo provocara com as 95 teses. Explico melhor. Ele respondia àquelas ameaças e discussões que os próprios religiosos na época assacavam contra o seu trabalho. Então Lutero escreve muito daquilo que ele escreve, vamos dizer assim, é biográfico, porque ele passa a discutir sempre alguma coisa à luz do imediato, e por isso ele não consegue trabalhar com tranquilidade, ele é sempre perseguido. E também por causa da formação que Lutero tinha, ele era uma pessoa que se formara como alguém, toda uma cultura, vamos chamar assim, medieval. A sua religiosidade, a sua visão de mundo, a sua forma de pensar a fé, e dessa forma ele não consegue desvencilhar de algumas coisas. Calvino e também Ulrich Zwinglio são, vamos dizer assim, no pensamento profano, se podemos dizer, eles eram mais renascentistas. Eles quebraram todos os fundamentos do vínculo medieval da igreja. Lutero já não. E dessa forma é que Calvino também, muitos problemas, mas nem tanto, consegue pensar a igreja a partir de uma revolução metódica, o que não aconteceu com Lutero. Não que Lutero, aspas, tenha culpa disso, é que o momento que ele vive, a situação que ele vive, a sua própria formação, não dá substrato nem fundamento para que ele caminhe para isso. Agora, Calvino, por exemplo, Calvino não queria ser padre, não queria ser religioso, não queria nada com a igreja. Ele queria simplesmente ser um escritor. Tanto é verdade que ele escreve um comentário sobre um livro de Sêneca e ele fica muito bem. Vai fazer um curso de advocacia e fica daquele jeito. Só que, indo numa viagem que ele fez, ele passa por Genebra e, se eu não me engano, Farel levanta uma questão com ele, dizendo: precisamos de você aqui para que você continue a obra que nós temos começado. E colocando o dedo em riste na sua cara, disse: se você não vier,
se você não fizer, Deus haverá de cobrar. Calvino fica tão impactado com aquilo que aceita essa proposição. Mas, curiosamente, Genebra não tem estrutura social para as grandes reformas que Calvino quer fazer. E com 2 anos, Calvino é expulso de Genebra, por causa da dureza e da forma tão sisuda que ele pensa o Evangelho. Naquela época, o Evangelho não era coisa de igreja, mas era coisa de mundo. Portanto, Calvino chega a pregar sermões falando do problema social havia muita fumaça, havia muita sujeira, então ele usa o púlpito para falar disso. Os diáconos não eram pessoas só que cuidavam da estratégia do culto, ou fazer vamos dizer assim, alguma coisa de assistência social. Os diáconos cuidavam também dos hospitais, e eles faziam visitas nas casas para ver se as casas estavam bem acondicionadas. E uma peça que cabe ao nosso reformador Calvino é que ele, naturalmente, fazendo parte do consistório, que depois leva à fogueira um pensador espanhol, Miguel Serveto, hoje, quando as pessoas querem falar de Calvino, sempre lembram disso. Só que se esquecem que esse assunto acontece dentro de um laço histórico. Quer dizer, não é bem Calvino que leva Serveto a ser queimado. É toda uma estrutura histórica, há um consistório, há um elemento grande de pessoas que estão ali para votar. E segundo os historiadores, dizem que Calvino foi várias vezes na prisão, dizendo para que Serveto abrisse mão daquela ideia, porque ele não aceitava a trindade, tinha algumas coisas, e naquela época ser herege era digno de ser queimado. E se a gente lê um pouco mais de Calvino, a gente percebe que ele era um homem muito tranquilo, era um homem bondoso, era um homem que conseguia ver a fé através da simplicidade da vida. Até um dia um religioso foi lá, bateu na porta, e Calvino saiu, e a pessoa disse assim: vai chamar Calvino lá. Ele achou que Calvino era o servo dele. Calvino era um homem que levantava às 5 e ia dormir às 10 da noite, e tinha mais de 15 doenças. Era um homem impregnado de um temor a Deus e de uma vontade férrea de fazer a obra. Então, para nós presbiterianos, a reforma de Lutero, vamos dizer assim, é o start para o desenvolvimento histórico e um grito de alerta para o início dessa reforma. Mas a reforma que mais nos interessa, como presbiterianos, é sem dúvida nenhuma a reforma de Eurico Zwinglio e também de Calvino. E aí a segunda palavra, o segundo vocábulo é justamente a palavra calvinista. Então, nós da Igreja Presbiteriana somos reformados e também calvinistas. Por quê? Porque Calvino, à frente de um trabalho hercúleo, vamos dizer assim, em Genebra, estabelece todo o transfundo cultural, teológico, político e sistemático da Igreja Presbiteriana do mundo. E na sua obra magna, Instituição da Religião Cristã, ele descreve com detalhes. A obra começou com 65 páginas e terminou com 1.200. Ele começou a refazer aquele documento até que ele chegou ao momento. Mas ele não escreve só isso. Ele escreve mais de 2.000 cartas. Algumas delas podem ser lidas lá na Universidade Presbiteriana de Princeton, dos Estados Unidos. Ele faz uma série de comentários no Novo Testamento, no Velho, e com isso ele estabelece uma universidade, que é a Universidade de Genebra. E há uma curiosidade nessa situação, porque alguns países da Europa
começaram a ficar interessados na reforma, isto é, na reforma agora de Calvino. Por quê? Porque eles percebiam que havia uma identificação de liberdade. E aí surge então a palavra presbiteriano. São círculos concêntricos. Nós temos reformado, depois nós temos calvinista e depois nós temos o presbiteriano. A palavra presbiteriana aparece a primeira vez com John Knox na Escócia. E há uma coisa interessante nesse sentido de ver a vida a partir dos olhos da ideologia religiosa. O fato é que os reis ingleses, eles tinham uma igreja de bispos que eles mesmos nomeavam e que certamente fazia com que eles dominassem a igreja. Portanto, o governo da igreja naquela época era um governo episcopal. E sabemos todos que é mais fácil ter preso um homem atormentando a sua alma do que mantê-lo a ferros. O John Knox começa a pensar uma igreja diferente, uma igreja que deveria nascer do próprio seio da comunidade. E nisso aparece a palavra presbítero. O presbítero em sentido laico, vamos dizer assim, é o ancião, é aquele que vai tomar o governo da igreja, mas é um governo democrático representativo. E com isso agora, os presbíteros, que são os representantes, e nós temos presbíteros docentes, que são os pastores, temos presbíteros regentes, aqueles que administram a igreja, eles é que vão dirigir a comunidade. É óbvio que isso não importava aos governos lá da Inglaterra. E começou a haver muito problema. A Inglaterra não aceitava essa situação do governo presbiteriano, e menos ainda calvinista. Só que problemas de política e problemas de morre rei, vem rei, aquele negócio todo, houve um interesse do parlamento inglês para resolver de imediato toda aquela situação. E em 1643 eles convocam a Assembleia de Westminster, lá na Inglaterra, onde 151 teólogos se reuniram na Abadia de Londres, que durou até 1649. E ali então havia, sem dúvida nenhuma, uma grande porcentagem de presbiterianos já, e de calvinistas. E essa confissão de fé, e também vieram os catecismos, breve, maior, mas eles escreveram também ainda o diretório de culto, a forma de governo e um saltério, começaram a dominar a sociedade inglesa e, naturalmente, as ilhas britânicas. E a confissão de fé depois foi assumida pela igreja presbiteriana do Brasil inglesa. Uma coisa curiosa, irmãos, que nós começamos a perceber é que a igreja presbiteriana, dentro desse transfundo cultural, ideológico e teológico, pensa a vida como uma filosofia de histórica, de visão linear. Existem outras visões, que é a filosofia dialética da história, quer dizer, um problema que tem um outro problema que vai contra e gera um terceiro problema, e assim sucessivamente. Existe uma outra filosofia histórica, que é a filosofia tenho na minha anotação, cíclica. Os assuntos vão percorrendo e mudando só de estágios até que chegam a uma conclusão ou não, enfim, isso é ad infinitum. O fato é que, biblicamente, assim, a partir de Agostinho, na sua obra A Cidade de Deus, apresenta uma visão linear da história. A história tem um começo, quando Deus cria as coisas, a história tem um apogeu, com Jesus Cristo, e a história tem um fim, com a parousia. Essa visão histórica,
estabelece uma visão de começo, meio e fim. Mas estabelece também que há alguém por trás de tudo isso, uma mente que estabelece situações e governa de forma poderosa essa circunstância. Assim, então, leva aquele que adota essa veia histórica a um olhar para dentro, porque ele vê um significado. Na visão cíclica e na visão dialética, não parece que o homem está ali como alguém que faz a história acontecer. Ele é um mero detalhe. Na visão linear, não. Ele faz as coisas acontecerem até chegarem a um denominador comum. E uma coisa que os presbiterianos, pelo menos de um modo geral, vê é que a visão humana é algo de transcendentalidade. Por quê? Porque o homem não é simplesmente, como diziam os filósofos gregos, uma alma que por acaso está num corpo. A visão é da antropologia judaica. O ser humano é tripartite. Então nós poderíamos chamar que o homem é tricotômico: pneuma, psico, somático. O corpo, que é o templo do Espírito Santo, obra de Deus com todas as suas perfeições. Ele é psique, ele é pensamento, ele é mente. Com ela, ele pode inclusive evadir-se de si mesmo numa historicidade. Ele pode projetar a sua visão para o futuro, ele pode concluir-se como ser e objeto, sujeito e coisa, mas pode também olhar para trás e tirar deduções. Mas ele tem uma alma, e essa alma tem um parâmetro com Deus. Terminando, porque alguém me avisou que o meu tempo acabou. A questão básica é que como que a igreja presbiteriana surge e vem para cá? Daqueles que estavam na Europa, tinham problemas de perseguição. Os governos ainda estavam certamente perseguindo aqueles que queriam essa revolução democrática. E muitos deles saíram da Escócia, saíram da Irlanda e eminentemente da Inglaterra e foram para os Estados Unidos. Todo mundo conhece a historinha do Mayflower, não é? Aquele grupo de puritanos que chegou lá nos Estados Unidos e criaram as 13 colônias. E disso resultou que aquele grupo foi assimilando essa cultura, de onde vem o nosso querido irmão Simonton. E ele chega ao Brasil. Certamente, irmãos, é uma história de amor. Uma história de amor onde Deus ama a sua criatura. E mais do que isso, o ser humano, segundo a sua imagem e semelhança. Mas é também uma história de amor de Lutero na Alemanha, de Calvino em Genebra, de Knox na Escócia, da reunião daqueles irmãos teólogos na Inglaterra e de Simonton nos Estados Unidos. Eu creio que esse legado que nós temos é grande demais para que nós nos esqueçamos. Não somos presbiterianos por acaso. Desculpem os problemas.